2 João. Versículos de 7 a 11. É os irmãos que nos visitam. Eu já conheci o Juan, o Eric. Não sei se tem mais alguém que nos visita pela primeira vez. Nós pregamos expositivamente. Isso significa que nós começamos um livro, vamos até o final dele, passando por todos os versículos. Isso significa também que o pregador não escolhe o texto que vai pregar. E nós temos aqui na igreja pregado, simultaneamente, as 2 primeiras epístolas de João. Um domingo nós pregamos a primeira epístola, no domingo seguinte a segunda epístola, e assim sucessivamente. E nós chegamos hoje, na segunda epístola, no versículo 7. Nós chegamos no terceiro bloco, e diz assim a palavra do Senhor. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas mais obras. Senhor, mais uma vez nós te pedimos, abre os nossos ouvidos para ouvir a tua santa palavra. Nós sabemos, Senhor, que a nossa intelectualidade não é suficiente para nós ouvirmos a tua palavra e que ela penetre o nosso coração, mude a nossa vontade, nos dê fé. Por isso, nunca é demais orar, te pedindo luz, te pedindo iluminação, pedindo ao teu Santo Espírito que habita em nós, que ele possa falar conosco, que a tua santa palavra, Senhor, produza frutos de vida e paz em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, nós terminamos na última exposição o segundo bloco de 2 João, dos versículos 4 a 6, e nós chegamos aqui no terceiro bloco, onde João apresenta os limites da hospitalidade. Henrique, a hospitalidade tem limite? A hospitalidade tem limite. E João vai nos apresentar quais são. Esse é o tema do terceiro bloco. Ele apresentou no bloco anterior, como nós vimos, o comportamento da hospitalidade, quais eram as bases da hospitalidade cristã. E agora ele vai dizer que essa hospitalidade, ela requer certos cuidados. Nós devemos ser generosos, mas nós devemos também ser cuidadosos ao abrir as portas das nossas casas e também das nossas igrejas. Ainda assim, nós vamos tratar desse assunto mais à frente, quando nós continuarmos a exposição da epístola, no versículo que lhe couber. E hoje a nossa atenção vai estar fixada no versículo de número 7, que diz assim: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Esse tal é o enganador e o anticristo. Você percebe aqui que João continua escrevendo dessa sua maneira muito particular, em linhas, digamos, sinuosas, em linhas curvas. Ele não estabelece um pensamento linear, que tem um início e uma conclusão óbvia. Então, ele vai reforçando, vai fixando, através da repetição, a mensagem na mente dos leitores. E ele reforça aqui a ideia de que os temas da epístola, que são o amor ao próximo, a obediência aos mandamentos e a defesa da verdade, eles andam juntos. E nós vamos encontrar essa característica dos escritos de João no versículo 7. Olha como ele começa. A primeira palavra do versículo 7 é a palavra porquê. Nós, para aqueles que gostam de gramática, né, de português, o porquê escrito aqui dessa forma, aqui no início do versículo, ele é uma conjunção explicativa. Ele tem a intenção de nos dar um motivo, a razão, a justificativa. O porquê João está escrevendo o versículo 7. Então, essa palavra está unindo os dois versículos. O versículo 6 e o versículo 7, eles são dependentes entre si. E, ao começar o versículo 7 com a palavra porquê, ele está dando a explicação, o motivo de ter escrito o versículo 6. Então ele está dizendo: eu lembrei a vocês do amor ao próximo e da obediência e da guarda dos mandamentos no versículo 6, porque, e ele vai continuar, muitos enganadores têm saído do mundo afora.
Então perceba, no versículo 4, ele se alegra porque ele achou alguns irmãos na verdade. Nos versículos 5 e 6, ele vai enfatizar o mandamento do amor. E no versículo 7, ele retoma o tema da verdade. Você vê que são linhas sinuosas, não é um pensamento linear que ele estabelece? E como ele faz isso? Como ele retoma o tema da verdade? Fazendo uma transição entre aqueles que foram achados na verdade no versículo 4, para esses falsos mestres e enganadores do versículo 7. Ou seja, ele retoma o tema da verdade apontando para mentira. Guarde isso, que isso é importante para a mensagem. Então, ele retoma o tema da verdade apontando para aquilo que é o oposto da verdade. Muito bem, então qual era esse porquê? Qual era esse motivo que preocupava João e fez ele escrever sobre o amor no versículo 6? Ele vai dizer, porque já muitos enganadores entraram no mundo. Então o que preocupava João? Primeiro, eles eram muitos. Segundo, eles eram enganadores. É a mesma expressão, é a mesma preocupação que João afirma, estabelece na primeira epístola, no capítulo 4, versículo 1. A frase é exatamente igual. Ele diz assim, pois muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então João destaca que eles não são poucos. Não era um pequeno movimento, um fenômeno isolado que poderia ser ignorado. Havia muitos falsos profetas, muitos falsos mestres, já nos tempos de João. Da mesma forma que os apóstolos foram enviados para ir mundo afora e pregar a verdade do Evangelho, a verdade sobre a pessoa de Cristo, aqueles falsos apóstolos, aqueles falsos mestres, que eram muitos, também tinham ido mundo afora, pregando as suas falsas doutrinas, pregando mentiras a respeito de Cristo. E esse não é um cenário muito parecido com o que nós encontramos hoje? Sim ou não? Às vezes nós pensamos que é uma exclusividade do nosso tempo esse combate aos falsos profetas, aos falsos mestres, às heresias e às seitas. Mas essa não é uma exclusividade nossa. Você vê nos tempos de João, com um apóstolo ainda vivo. E um apóstolo que não só tinha caminhado com Jesus, ele era amigo de Jesus. Você vai se lembrar que em certos momentos da caminhada de Jesus, Jesus chamou para perto de si e revelou certas coisas apenas aos apóstolos mais íntimos, aos seus discípulos mais íntimos, dos quais João fazia parte. E mesmo João estando vivo naquela época, havia muitos falsos mestres, pregando uma doutrina, estabelecendo uma doutrina diferente daquela que João pregava. Então não é de se espantar que nos nossos dias, num momento já tão distante da história, na qual Jesus se revelou, na plenitude dos tempos, haja muitos profetas e muitos falsos mestres e muitos enganadores se levantando em nosso meio. Esse não é um fenômeno de hoje, nós podemos dizer, inclusive, que esse é um fenômeno de todos os tempos e de todas as épocas. Nós vemos hoje que existem lugares que se autodenominam igreja, mas não são igreja. São sinagoga de Satanás. Nós vemos hoje muitos que se autodenominam mestres, mas são falsos mestres. Não são mestres da verdade. Existem muitas seitas com esse zelo missionário nos nossos dias. Aliás, abrindo um parêntese, essa é uma característica das seitas, né? Esse zelo missionário que muitas vezes os crentes que possuem a palavra da verdade foram comissionados por Jesus, não têm. Nós vemos, às vezes, no nosso evangelismo, quando nós marcamos, não é? A assiduidade. Nós vemos, por exemplo, às quintas-feiras, quando nós oramos toda quinta-feira pelos missionários. Eu não digo daqueles que não podem estar presentes, claramente. Deus conhece e providenciou todas as coisas. Mas aqueles que podem, não estão para orar pelas missões, pelos países, mundo afora, onde o evangelho está sendo pregado. Essas seitas e heresias, eles possuem esse zelo missionário, e já possuíam esse zelo missionário desde a época de João, e continuam nos nossos dias, né? De vez em quando a gente recebe uma mensagem dessas seitas, né? Falando em outras línguas, por exemplo, com aquele português com sotaque de Portugal, né? Eu sou um missionário da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, querendo te vender alguma coisa, enfim, algum panfleto. Nós vemos esse zelo por parte deles. E mesmo
que não haja mais esse hábito de pregação itinerante, como havia naquela época, era um método de doutrinamento, era um método de espalhar a mensagem. Eles iam de forma itinerante, batendo nas casas, procurando igrejas ou sinagogas para pregar, ainda que isso não exista, por causa de um mundo globalizado, onde a informação chega muito mais rápido do que nós podemos chegar a determinados lugares. Existe o fenômeno da internet, por exemplo. E na internet há muitos falsos mestres. Nós somos bombardeados de mensagens, de heresias. E por serem muitos, João está nos alertando, eles geram dúvidas nas pessoas. Essa era a preocupação de João. Olha, eles são muitos. São muitos profetas, prometendo coisas diferentes, ensinando doutrinas diferentes. Eles geram dúvidas nas pessoas. Você talvez já tenha ouvido alguém dizer assim: como eu posso saber qual é a igreja certa, se tem tantas? Tem tanta igreja, como eu posso saber que a sua é a certa? Como eu posso saber que a sua fé é a fé verdadeira, se tem tantas fés, ou tantas pessoas falando da fé de maneiras diferentes? Essa é uma pergunta legítima. Nós não podemos menosprezar a dúvida que esses falsos profetas geram nas pessoas. E João continua dizendo que ele estava preocupado porque eles eram muitos e porque eles eram enganadores. A palavra enganador significava originalmente, com o perdão da palavra, vagabundo. Hoje essa palavra tem um sentido mais pejorativo e mais grosseiro, não é? Mas era aquele que perambulava de forma itinerante, perambulava sem rumo. Posteriormente, principalmente no âmbito da religião, no campo religioso, essa palavra começou a significar e ter o sentido de impostor. E o que é um impostor? O impostor é aquele que faz as vezes de outra pessoa. É aquele que diz que é uma pessoa, mas é outra. Ele se aproveita da credulidade ou da ignorância das pessoas para se passar por alguém que ele não é. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 11. Versículos de 13 a 15. Ele diz assim: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Eles não eram apóstolos de Cristo, mas eles estavam se transfigurando em apóstolos de Cristo. Versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, assim como Satanás vem num anjo de luz, vem num disfarce, vem disfarçado, esses enganadores também vêm disfarçados. Nós costumamos pensar nos falsos mestres e nos falsos profetas como algo muito abrupto, nas heresias como algo que pode ser percebido muito facilmente, de fácil percepção por todos. Mas o quadro que João nos apresenta aqui é um quadro de sutileza, é um quadro de engano. A própria palavra diz, aquele que está enganado, ele não sabe, porque senão ele deixaria de estar enganado. O engano só é engano porque a pessoa não conhece. Então, eles são como João está dizendo, porque o significado de impostor também é hipócrita. Eles são como atores. O ator quem é? É aquele que atua se passando por um personagem. Não é incomum ouvir relatos de bons atores dizendo que na sua vida cotidiana, passeando por aí, foram confundidos com o personagem. Receberam do público o tratamento que o público queria dar ao personagem, não ao ator. Já ouviu falar disso? O ator fez um personagem muito emblemático, atuou muito bem, representou muito bem. As pessoas confundem o ator com o personagem, de modo que eles tratam a pessoa, dispensam ela um tratamento que eles queriam dispensar ao personagem, não ao ator. Porque ele atua bem, porque é difícil identificar quem é quem. Quem é o personagem e quem é o ator. É sobre esse disfarce que João está nos alertando. Os falsos mestres do nosso tempo também são impostores. Eles também estão disfarçados como ministros da justiça. Muitos deles têm forma de piedade, têm uma aparência cristã, são muito gentis muitas vezes. Eles parecem anjos de luz,
mas são anjos das trevas. Paulo alertou Timóteo, olha, virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Eles terão como que coceira nos ouvidos. E eles farão para si mestres segundo a sua própria cobiça. Então, por que eles encontram a quem enganar, esses falsos mestres? Por causa da natureza do coração do homem. Existem pessoas que querem ouvir o que esses falsos mestres estão pregando e fazem para si mestres segundo a sua própria cobiça, segundo a sua própria concupiscência, aquilo que eu anseio ouvir. Eu vou buscar um mestre que fale aquilo que satisfaça a minha cobiça. Então, se eu cobiço dinheiro, se eu cobiço uma vida melhor, se o dinheiro, se a vida, esse mundo capturou o meu coração, de modo que não é Cristo meu Senhor, mas são as riquezas, é ter uma vida melhor, é uma casa melhor, é um carro, eu vou para a Universal, ou eu vou para a Mundial. Eu não vou para a IRP não fala de dinheiro, a IRP não fala de prosperidade. Nem sei se a vida vai melhorar, necessariamente nos termos do mundo, não é? Então eu vou para lá, por quê? Porque lá tem um mestre que vai satisfazer a minha cobiça. Ele vai dizer que se eu depositar X no altar, se eu depositar 1.000, Deus vai me dar em dobro. E essa é a minha cobiça. Eu preciso de 2.000, então eu deposito 1.000. Eu apresento a minha cobiça e faço deles mestres para mim. É o que Paulo está alertando. Se Deus não agir no coração corrupto do homem, na natureza corrupta do nosso coração, todos nós faremos para nós mesmos mestres segundo a nossa cobiça. Se eu sou muito melindroso, alguém que acha que é muito pouco compreendido pelas pessoas, muito vitimista, se eu tenho essa característica, eu vou procurar um pastor coach. Porque mais do que amar a Deus, eu quero ser amado. Eu acho que eu mereço até ser amado. Eu vou procurar alguém que fale que eu sou lindo, que eu sou importante, que tudo vai dar certo. E eu vou fazendo um mestre segundo a minha cobiça, segundo a minha expectativa, porque a minha expectativa não está em Cristo. Se eu sou legalista, e eu poderia ficar dando exemplos aqui. Se eu sou legalista e vaidoso, eu procuro uma dessas seitas exclusivistas, como os adventistas do sétimo dia, ou os testemunhas de Jeová. E assim vai, porque essa é a natureza do nosso coração. A não ser que Deus, por uma obra que não passa por nós, abra os nossos ouvidos e nos dê ouvidos para ouvir a voz do bom pastor, e que o seu Santo Espírito nos conduza em direção ao bom pastor. Todos nós faremos para nós mesmos mestres segundo a nossa concupiscência. Esse é o nosso coração. Por isso você vai ver o alerta no final da mensagem. E João vai continuar dizendo, seguindo o seu raciocínio, que eles eram muitos, que eles eram enganadores e que eles saíram mundo afora. Essa é a tradução da ARA, né, da Revista Atualizada. A CF diz entraram no mundo. É a mesma coisa, entraram no mundo ou eles têm saído do mundo afora. João pode estar fazendo uma referência a essa atividade missionária desses falsos mestres. Eles saíram mundo afora, foram pregar de forma itinerante. Mas ele também está fazendo uma referência de que alguns deles saíram de dentro da igreja. Nós vimos esse movimento ser denunciado por João na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 19, que o Túlio tanto repetiu aqui, não é? Saíram de nós porque não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não eram todos de nós. Então eles têm saído mundo afora, saíram da igreja mundo afora. Agora uma pergunta que nós devemos fazer. Se a atividade missionária desses falsos mestres se assemelha em certo sentido à atividade missionária dos apóstolos de Cristo, e nós sabemos que os apóstolos de Cristo foram enviados, comissionados pelo próprio Deus, quem foi que enviou esses falsos mestres que saíram mundo afora? Quem foi que os enviou para pregar de forma itinerante, para espalhar essa mensagem? E a Bíblia nos apresenta duas fontes nas quais os falsos profetas são enviados e saem ao mundo. E eu vou ler os dois textos, eu poderia apenas citar, mas eu queria ler.
O primeiro está em Mateus, no capítulo 13. Quando Jesus propõe a parábola do joio e do trigo. Mateus, no capítulo 13, versículos 24 a 29. Diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então um joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Pode parar por aqui. Vamos ver agora a explicação que Jesus dá da parábola, no versículo 36. Olha o que diz. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram a ele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio no campo. Então, Jesus vai dar a interpretação da história que ele acabou de contar. Ele vai interpretar. Os discípulos não tinham entendido. E Jesus vai dar a interpretação. Versículo 37. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. É Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Então, Jesus plantou e semeou os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, nos quais estão incluídos esses falsos profetas, esses falsos mestres. Versículo 39. O inimigo que o semeou é o maligno, é o diabo, é Satanás. Nós podemos parar por aqui. Jesus está dizendo, então, em primeira análise, que esses falsos profetas saíram mundo afora e foram enviados pelo próprio Satanás. O diabo investindo no meio da igreja, nesse disfarce como que de anjos de luz. Ele enviou falsos mestres e falsos profetas para tentar confundir, como diz Mateus 24, se possível, até os eleitos. Então essa é a primeira fonte que enviou esses homens ao mundo. Mas a Bíblia também nos conta e nos mostra que é possível haver uma segunda fonte na qual esses falsos profetas e esses falsos mestres são enviados. Vamos ler Deuteronômio no capítulo 13? Só os versículos de 1 a 3. Deuteronômio de 1 a 3. 13 de 1 a 3. Diz assim: quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio, ou seja, vai acontecer o que ele falou, ele prometeu e cumpriu, de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Então, o texto está dizendo que o próprio Deus está provando o seu povo através desses falsos profetas. O método no qual eu identifico um falso profeta não é se ele realiza muitos milagres. Não é se ele apresenta dons de curar. Não é se ele faz muitos sinais e me fez muitas promessas nas quais ele pode até cumprir. Esse não é um método de identificar um verdadeiro profeta ou um falso profeta. Porque é possível que alguém que faça sinais e prodígios e milagres tenha sido levantado para nos provar se nós amamos ao Senhor nosso Deus de todo o nosso coração, ou se nós estamos buscando apenas as soluções para as coisas dessa vida, através desses sinais. Então é verdade que Satanás planta o inimigo em nosso meio. É verdade. Mas também é verdade que Deus quer provar o seu povo para saber o que está no nosso coração. Muito do que nós vemos hoje em dia, não é? Quando falamos de milagres, de sinais e prodígios, muito do que nós vemos é charlatanismo, não é verdade? São milagres fabricados, às vezes até mal fabricados, né? Parece novela mexicana e tudo mais. Muito disso que nós vemos é charlatanismo. Mas vamos supor
que se levantasse um homem, ou que exista um homem, que tenha esse poder e faça muitos milagres. E faça sinais. E, por exemplo, seu filho está doente, eles prometam, olha, seu filho será curado. E seu filho é curado. Que ele faça uma oração e você seja curado de uma doença muito grave. Ou que ele apresente um poder miraculoso, digamos que isso seja possível. Essa não é a característica na qual eu identifico se ele é um verdadeiro mestre ou se ele não é um verdadeiro mestre. Essa não é a característica de um verdadeiro profeta. João vai dizer qual é a característica. Ele continua dizendo. Olha como ele identifica os enganadores. Os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Então, eles são identificados pelo que eles confessam e, consequentemente, pelo que eles pregam. Os enganadores não são identificados por poderes místicos que eventualmente eles tenham. Eles são identificados por aquilo que eles confessam. Se ele faz muitos milagres, se ele tem muito poder, parece um homem muito respeitado, sabe? Um homem que passa certa autoridade e conduz muito bem a sua vida, seus negócios são prósperos, uma igreja muito grande, muito bonita. Você olha assim, você tem uma boa aparência daquele sujeito. E ele até orou e curou a filha de alguém que você ficou sabendo. Você até ficou sabendo disso. Essa não é a característica. Não é assim que nós identificamos um verdadeiro profeta. Se ele fizer todas essas coisas e confessar de forma diferente da doutrina dos apóstolos, ele é um falso profeta. Da mesma maneira, irmãos, que nós vimos muitos verdadeiros profetas e verdadeiros mestres que não conseguiram curar nem a própria doença. Foram doentes, sofreram com doenças durante toda a vida. Perderam família, morreram muito novos, não tiveram dinheiro. Nós falamos hoje do estado de humilhação de Jesus, o próprio Cristo. Não havia nele beleza ou formosura que nos agradasse. Não é verdade? Era um homem humilhado, um homem de dores. Mas a característica do verdadeiro profeta é se ele confessa a doutrina correta. E ainda considerando esse termo que João usa, saíram mundo afora, possivelmente tratando daqueles que saíram do meio da igreja, não é? Nós temos que perceber, ainda dentro desse aspecto de sutileza que os falsos mestres apresentam, que não é que veio alguém de fora, completamente diferente, pregando uma doutrina nova, uma doutrina falsa. Já parou para meditar sobre isso? É que se levantaram homens dentro da própria igreja, talvez muitos desses homens respeitáveis, homens que tinham certa influência no meio da igreja, homens talvez que tivessem família na igreja, grandes famílias, estivessem muito tempo na igreja. Não seria fácil para aquela igreja rejeitar o ensino desses falsos profetas. Pensa como seria aqui no nosso meio, você rejeitar o ensino de certas pessoas que nós confiamos, que nós respeitamos. Então esse era o desafio proposto por João àquela igreja. Rejeitar o ensino de homens que saíram do meio deles. E nós vemos esse dever também apresentado por Paulo a Tito, no capítulo 1, versículos de 10 a 11. Olha o que diz esse texto. Paulo diz assim: porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, é a mesma palavra, impostor. Muitos impostores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca. Olha o que Paulo está dizendo. Aos quais convém tapar a boca. Eles devem estar calados. No original aqui, eles devem ser amordaçados. Uma das funções da igreja é calar a boca dos falsos profetas. É apontar o erro. Por isso que eu disse lá no início que era importante ter atenção na maneira que João retoma o tema da verdade. Ele primeiro fala no versículo 4 daqueles irmãos que foram achados na verdade, e no versículo 7 ele retoma o tema da verdade apontando para o erro, apontando para a mentira. Paulo está dizendo para aquele jovem pastor lá de Creta, Tito, olha, é seu dever, é sua incumbência tapar a boca desses falsos mestres. Faz parte da pregação da verdade refutar a mentira. Mas o que nós vemos nos nossos dias?
A igreja fazendo o quê? Dando palanque para esses falsos mestres. Dando oportunidades para pregar. Comprando material desses falsos mestres. Vendendo material. Editoras que se dizem cristãs não deveriam vender material daqueles que ensinam falsas doutrinas. A igreja, ao invés de tapar a boca e amordaçar esses falsos mestres, dentro das suas possibilidades, aqui nós não estamos falando, não é? Abre parênteses, de você ser hater de ninguém, entrar no Instagram e ficar, não é esse o ponto, ficar fazendo confusão lá. Mas, na medida das nossas possibilidades, não dar visibilidade a esses homens. Paulo não passou pano para esses falsos profetas em Creta. Ele disse, Tito, você tem que calá-los. Essa é uma das suas responsabilidades. João, como é que ele se identifica no versículo 1? Ele é o presbítero. Então, como o presbítero, ele está alertando sobre a mentira. Ele está denunciando esses falsos mestres. Nós vemos Paulo frequentemente em suas epístolas, acusando e alertando para a presença de falsos mestres. Nós podemos ver também Paulo falando a Timóteo, e isso é interessante. Talvez você se pergunte, nós não costumamos muito ser polêmicos, não é? Aqui. Mas por que citar nomes e dizer quem é quem? Dar o nome dos hereges? Não basta falar assim, de forma genérica, e a gente vai compreendendo. Não é o suficiente? Não é suficiente. Você vai ver que Paulo, quando acha conveniente, ele vai citar o nome dos falsos mestres, ele vai identificar quem é quem. Olha o que ele diz em 1 Timóteo 1, do 18 ao 20. Ele vai dizer que Himeneu e Alexandre naufragaram na fé. Ele vai dar nome. Himeneu e Alexandre naufragaram na fé, se desviaram. E Paulo, muito amoroso, os entrega a Satanás para aprenderem a não blasfemarem. Não passou pano para eles. Em 2 Timóteo 2, do 16 ao 18, ele cita novamente Himeneu e Fileto. Como diria minha avó, esse Himeneu era da pá virada, não é? Devia ser da pá virada, era uma pedra de tropeço para Paulo lá, e Paulo está acusando ele, está dizendo, olha, esse é um falso mestre. E ele vai falar de Fileto, que se desviaram da fé, afirmando que a ressurreição já havia acontecido. Olha que interessante. Eles estavam falando sobre ressurreição, irmãos. É um tema teológico. Ora, é só uma doutrina um pouco diferente. Eles acharam que a ressurreição já aconteceu. Provavelmente eles estavam negando a ressurreição corporal. Não é? Dizendo que a ressurreição era algo só espiritual. Mas não é só um errinho teológico? Paulo, deixa eles pregarem. O resto todo está certinho. O problema é só esse problema aqui com a ressurreição. Mas Paulo os entrega a Satanás. Paulo os condena. Paulo os identifica. Paulo os acusa. Eles são falsos mestres. Eles estão aqui num disfarce. Eles só estão disfarçados. Paulo está demonstrando com isso preocupação com a pureza da mensagem. A mensagem, se é um pouco contaminada nas suas doutrinas essenciais, ela já não é a mensagem de Cristo. E aqui mais um parêntese, porque mensagens como essa são necessárias, não é? São necessários esses parênteses, mas um parênteses aqui nós não estamos falando de divergências teológicas secundárias, menos importantes, de irmãos de outras denominações, que são nossos amados irmãos, não é? Nós podemos citar tantos aí, batistas, congregacionais, assembleianos, homens, muitos desses homens de Deus, não é? Que divergem em certo sentido, algumas coisas um pouco mais graves. Mas nós não estamos falando desses homens. Estamos falando de doutrinas centrais, aqueles que negam o centro do evangelho, o fundamento, a pedra estabelecida pelos apóstolos. Esses devem ser citados, identificados e considerados falsos mestres. Esse é o nosso dever, esse é o dever da igreja. Caminhando para o fim, João aqui, à semelhança de Paulo, também não se furta o direito de identificar, de dar nome aos bois, digamos assim. No final do versículo 7, ele diz assim, este é o enganador e o anticristo. Estes muitos
que saíram mundo afora, esses muitos enganadores, estes são enganadores e anticristos, ainda que aqui esteja no singular. Nós podemos perceber, nós tivemos muitas mensagens a respeito do anticristo nas epístolas, na primeira epístola de João, mas nós podemos perceber aqui que o maior perigo dos anticristos, dos enganadores, é o engano doutrinário. Esse é o perigo do anticristo e do enganador. Mateus 24, 24, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, milagres eles sabem fazer, eles são até bons nisso. Alguns deles, não é? Receberam certa autoridade para enganar alguns. Mas o erro e o engano doutrinário é o grande perigo, é o maior perigo desses falsos mestres, do enganador e do anticristo. Nós vimos aqui, então, que, segundo João, o perigo do anticristo não se resume a um único homem. Nós vimos também isso nas outras vezes em que João utiliza o termo anticristo. Nós vimos também que ele não é um problema tratado no futuro, não é um perigo no qual João olha para o futuro e vê, olha, virá um anticristo especificamente. Então ele é um problema tratado no plural. O anticristo que João identifica aqui são esses muitos enganadores que saíram mundo afora. E eles saíram quando? O capítulo 7 diz, porque já, naquele momento, há muitos enganadores que saíram pelo mundo. Então João está tratando de um problema que era comum àqueles irmãos que estavam ouvindo a carta, não é? Nós não devemos esperar, aqueles que nos visitam, eu não vou estender o assunto, mas nós não devemos esperar um anticristo, não é? Com um poder um pouco maior do espírito maligno, algo desse tipo, alguém produzindo muitos sinais diferentes desses muitos enganadores que já produzem muitos sinais desde os tempos de João. Esses enganadores são identificados por João como o anticristo. E o texto não pode significar para nós, isso é uma regra simples de hermenêutica, aquilo que não significou para os ouvintes originais. Então, qual é a aplicação? O que nós podemos entender para os nossos dias? Que ainda há muitos anticristos hoje. Muitos que se opõem a Cristo. Muitos que fazem oposição à doutrina de Cristo e à pessoa de Cristo. E eu termino com a primeira palavra do versículo 8. Que nós não vamos expor hoje, mas ela reflete bem o alerta que esse versículo 7 deve nos trazer a respeito dos falsos mestres. Ela diz assim, acautelai-vos. Cuidado. Na nossa versão não é uma palavra só, né? Na ACF é uma expressão. Olhai por vós mesmos. Tenha cuidado com o engano. Por que eu devo ter cuidado com o engano? Porque o engano acha guarida no nosso coração por causa da natureza do nosso coração. Então, se nós, em algum momento, tivemos a iluminação e ouvimos a voz do bom pastor e não fomos enganados por falsos mestres, o Breno falou que foram 35 anos, né, Breno? Até que o bom pastor falou e você ouviu a sua voz, porque ele abriu os seus ouvidos para ouvir. Então, todos nós, por que nós devemos nos acautelar? Porque nós devemos ter cuidado, porque todos nós somos feitos do mesmo barro que esses enganadores e esses enganados pelo mundo. Nós não somos melhores do que eles. Esse é o motivo de nós termos cuidado. Porque senão amanhã podemos ser nós. Esse é o cuidado que nós devemos ter, para não sermos enganados. E eu termino com a esperança dos Salmos. Foi a tônica das nossas reuniões nos 4 dias de feriado de carnaval, não é? Nós somos prisioneiros da esperança. Então, eu termino com a esperança dos Salmos. Salmo 63, 11, diz assim, porque se taparão as bocas dos que falam mentiras. Um dia se taparão a boca de todos esses falsos profetas que pregam um Cristo que não é o Cristo revelado nas Escrituras. Salmo 107, versículo 42, os perversos terão as suas bocas tapadas. Essa é a nossa esperança. Não chegou esse dia, ainda não chegou esse dia, mas chegará. Esse dia vai chegar. Enquanto isso, nós fazemos como Paulo ordenou a Tito. Naquilo que nos compete, nós devemos tapar a boca. Convém tapar a boca, amordaçar, calar
esses falsos mestres. Que o Senhor nos abençoe. Pai Celeste, nós te louvamos. Nós oramos a Ti, Senhor. Primeiro pedimos misericórdia sobre a nossa nação. Misericórdia sobre todo mundo, Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, venha o Teu reino. É o nosso desejo, ensinado por Ti mesmo, de que a Tua glória, o Teu nome, a sã doutrina seja declarada em toda a terra. É o anseio do Espírito Santo em nós, que venha o Teu reino, que Ele se estabeleça, que os Teus inimigos sejam todos destruídos, segundo a Tua boa vontade. Que as bocas dos perversos, as bocas dos falsos mestres, dos falsos profetas, daqueles que proferem o engano, daqueles que são plantados por Satanás, que a boca deles se fechem, sejam tapadas, Senhor. Que o Senhor nos dê poder e ousadia pelo Teu Espírito, para aquilo que compete a nós, nós possamos nos esforçar e sermos instrumentos do Senhor nessa terra, e não dar voz a esses homens, a esses falsos mestres, aqueles que pervertem por torpe ganância a Tua santíssima palavra, o Teu santíssimo nome. Assim como Paulo entregou aqueles homens a Satanás, nós Te pedimos, Senhor, primeiro, se possível, que eles se convertam, que eles conheçam a Ti, o Teu amor, a verdade do Evangelho. Mas se não for assim, Senhor, que venha o Teu reino. Que o Senhor não deixe que o Seu nome seja blasfemado na terra. Que o Senhor santifique e zele pelo Seu nome. É a nossa oração, Deus. Nós esperamos ver a queda desses homens que tosqueiam as ovelhas, tiram toda a sua lã, são roubadores, enganam. Muitos daqueles que são nossos irmãos estão por breve tempo perdidos. Nós Te pedimos, Santo Espírito de Deus, que a Tua boa voz encontre aqueles que são as Tuas ovelhas, as ovelhas de Cristo, e que o Senhor, nos encontrando no tempo, possa nos chamar eficazmente e nos libertar dos grilhões da mentira, nos libertar dos grilhões, das amarras de Satanás e dos seus falsos mestres. É a nossa oração, Senhor, para a Tua própria glória, para o Teu próprio louvor, em nome de Jesus.